indagando a você, Deus tem filho predileto? Deus é nosso Pai, é Pai daqueles que creem, é claro. Né? Se você crê em Cristo, diz que todos que creram no Senhor Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de João, que a todos que creram deram-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você crê assim como eu, você é um filho de Deus. Mas Deus tem filhos prediletos, né? A parábola do filho pródigo, que nós vamos ler aqui, ela fala de dois filhos. Né? Um que deixou a casa do pai e outro que ficou na casa do pai ajudando o seu pai. Mas eu quero pensar com você em três tipos de filhos, né? É claro, dentro do tempo que nós temos aqui. Mas eu quero ler com você o texto integralmente. E disse um certo homem, tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai, pai, dá-me parte da fazenda, que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E deixava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu este de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, e sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e beijarmos, folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Muito bem. Possivelmente você já conhece essa passagem bíblica, filho pródigo, fala de dois filhos, né? Eu disse, o tema, né, dessa pequena reflexão que nós teremos, né? Claro que não vai ser possível aquela mensagem que o texto nos permite, mas uma pequena reflexão. Qual é o filho predileto de Deus? Deus tem filho predileto? Primeiro eu quero dizer que Deus tem filhos, né? É o nosso Pai Celestial. E se você crê em Cristo Jesus, você é um deles. Mas Deus, como Pai, tem filhos prediletos? Olhando para nós pais humanos, né?
eu digo as pessoas, né, os pais humanos, a gente sabe que existem vários tipos de filhos, né? Tem aquele filho, como diz, que dá mais trabalho, ou aquele filho desobediente, aquele filho que fica mais roeiro, né, fora de casa, aquele filho que está sempre junto do pai, pro que der e vier, aquele filho respondão, mas tudo é filho. Filho é filho. E sempre vai ser filho, e o pai nunca vai deixar de ser pai. Mas voltando a pensar em Deus como pai, ele tem filhos prediletos? Ou ele tem filho predileto? Essa parábola que você acabou de ouvir, acabamos de ler, fala de dois filhos, né? Um que pediu a sua herança antecipada, pegou tudo que tinha e foi embora para bem longe da casa do pai. Mais novo, né? Normalmente os filhos mais novos são menos, né, são mais imaturos, né, agem mais por, como diz, por emoção mesmo, né? E é comum. O filho mais velho preferiu ficar em casa, né? Ajudando seu pai, como sempre, e tudo mais. Aquele filho que saiu foi bem para longe, possivelmente até para não ter o pai por perto, né? Observando o que ele estava fazendo, dando conselhos, e hoje é muito comum os filhos também não ter esse tipo de atitude. E foi para bem longe, pegou o que tinha e foi gastar. Ele cometeu uma série de erros nessa história aí, né? Não precisa nem dizer que ele trocou a presença do pai pelos bens do pai, né? Pela herança antecipada. Ele preferiu ir para longe, né? Deixar a casa do pai. Então muitas coisas que desagradou seu pai, certamente. Mas o outro que ficou também, se você acompanhou lá no finalzinho do texto, parece que não ficou muito satisfeito. Porque meu irmão foi, eu fico aqui cuidando, faço tudo, e de repente aquele irmão volta e o pai recebe com festa e faz tudo, né? Aquela recepção, eu estou aqui o tempo todo, ele começa a reclamar para o pai, no final a gente vê muito bem a parábola. É uma parábola, é um texto ilustrativo para uma situação real daquilo que Deus representa para mim, para você, para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Mas qual é o filho predileto de Deus? Seria aquele que saiu, aquele que ficou? Será que Deus estaria satisfeito? Antes de tudo eu quero dizer que eles são filhos. Filhos, né? Deus representa o pai, aqueles são os filhos. Tanto o pródigo, aquele que saiu, o esbanjador, que gastou tudo que recebeu do pai, foi bem para longe, não deu valor naquilo que o pai tinha, ou nas bênçãos do pai, não deu valor na presença do pai, ao estar ao lado do pai. Mas aquele outro que ficou também, parece que não estava muito satisfeito. Tanto é que quando o irmão voltou, em vez dele abraçar e se alegrar também, ele ficou lá reclamando, né? Eu estou aqui fazendo tudo e meu pai não reconhece. Aquele outro desvalorizou e deixou a casa do pai e foi para bem longe. Mas o que ficou, parece que fazia mesmo, era esperando do pai um reconhecimento. Esperava do pai alguma coisa material, né? Quem sabe um dia ele ser, como diz, o chefe, né? O dono da fazenda, como de fato era um dos herdeiros, mas ele esperava alguma coisa, algum reconhecimento, alguma coisa assim. Em ambos os casos, parece que os dois não amavam tanto o pai quanto deveria, né? Um desvalorizou e o outro servia por interesses, esperando alguma coisa em troca. Será que eu, você, alguém que está nos assistindo, que tipo de filhos somos? Primeiro, será que somos filhos? Eu creio que eu sou. Você que está nos ouvindo, se você crê em Cristo Jesus, você tem o direito, pode ser considerado um filho de Deus. Mas que tipo de filho? Aquele que deixou a casa do pai e foi bem para longe? Ou aquele que ficou lá, mas um pouco insatisfeito, esperando alguma coisa em troca, algum interesse? Deus tem filhos prediletos? E qual desses, qual então é o filho predileto de Deus?
eu quero dizer para você que nos assiste, nos acompanha. O filho predileto de Deus não é aquele que deixou a casa do pai, embora continue sendo filho. Não é aquele que ficou servindo o pai por interesse, embora continue sendo filho. Mas o filho predileto de Deus, o tipo de filho, né? Porque na verdade são dois filhos, o mais velho que ficou em casa, o mais novo que saiu. Mas existe um terceiro tipo de filho que talvez nós não tenhamos parado para pensar sobre ele. Que tipo de filho é esse? É aquele filho que caiu em si, que se tocou e disse, puxa vida, fiz tudo errado, estou no lugar errado. Meu pai tem lá, né, fortuna, riqueza, bens, conforto, e eu aqui, comendo comida dos porcos, pedindo, mendigando, porque não soube dar valor ao que eu tinha. Peguei tudo, gastei, esbanjei, né, com as minhas orgias da vida, né, com as coisas que eu não deveria ter feito. Caiu em si, olhou para dentro de si, e ele poderia ter desesperado, como muitos fazem, revoltado e acabado com sua própria vida, alguma coisa, mas ele disse, eu vou voltar, vou voltar. Quem sabe meu pai me aceita, nem que for com um servo lá, alguém para trabalhar para ele, né? Pois ele tem jornaleiros, tem pessoas que trabalham para ele lá, e ganham, né? Melhor do que a situação que eu estou vivendo aqui. Possivelmente ele pensou, eu acredito que eu não vou ter nem direito de ser chamado, reconhecido como filho, mas pelo menos ele me aceita lá e me dá condições de continuar vivendo lá. Mas ele olhou para dentro de si, vou me humilhar, teve a humildade, vou voltar. Vou reconhecer e dizer, meu pai, pequei contra ti, fiz o que não devia, mas estou de volta. E aí nós conhecemos a história, ele voltou e de fato, o pai o recebeu e fez a festa e comemorou e se alegrou e o beijou, né? E aquele que ficou não gostou nada do que viu. Possivelmente estava lá servindo, mas sempre pensando no irmão que estava lá, não com vontade de que ele voltasse, mas pensando, puxa vida, eu agora, meu pai vai ter que colocar toda a expectativa e fazer tudo que é festa para mim, porque eu estou aqui. Mas ele não sabia que ele estava, e o fato dele estar, tudo que tinha ali era dele. O pai já tinha dado a ele como reconhecimento o fato dele ter um filho que estava ao seu lado. E o outro tinha se desarraigado do seu pai, deixado seu pai. Você vai entender agora qual é o filho predileto de Deus, o tipo de filho predileto de Deus. Não é o que deixa a casa do pai e não é o que fica por interesse. O filho predileto de Deus é aquele que reconhece que pecou, que errou, reconhece os seus erros, reconhece as suas necessidades e volta para a casa do pai. Se arrepende, tem o coração quebrantado e volta para a casa do pai. Sabe por quê? Porque não existe filho perfeito. Eu sou filho, nós somos filhos e a gente sabe muito bem disso. Não existe filho perfeito. O nosso Pai Celestial é perfeito. Normalmente os pais fazem tudo, o melhor para os seus filhos. Mas como humanos não existem perfeitos. Os filhos erram.